Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. Estamos aqui no estudo das 7 cartas às igrejas de Apocalipse e hoje chegou o dia da igreja de Filadélfia. O texto está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de prosseguir aqui nesse estudo, eu queria fazer uma retificação a respeito de uma informação que eu passei lá no comecinho desse estudo. Eu havia falado que só a igreja de Esmirna ela não havia recebido críticas, somente elogios. Então eu quero aqui retificar. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas não receberam críticas do Senhor Jesus. E a única igreja, aproveitando aqui o gancho, e a única igreja que recebeu só críticas foi a igreja de Laodiceia, que é a última e a próxima igreja que nós vamos estudar. Agora vamos aqui mergulhar nessa infinidade aqui de informações. Nesse estudo, nós temos visto que em cada carta o Senhor ele quer deixar bem claro que ele é o autor, que ele é aquele que está direcionando as palavras às igrejas. Para que não fique nenhuma dúvida, aqueles que pegarem essas cartas de falarem aqui, olha, isso aqui foi Jesus, isso aqui foi João. Não. As cartas elas foram endereçadas aos anjos de cada igreja, aos pastores de cada igreja, e quem anuncia cada palavra e quem ali estipula o assunto a ser falado é o Senhor Jesus. Então, isso é muito interessante porque nós precisamos parar de ouvir os homens e começar a ouvir a Deus. De modo igual, aqueles que pregam também, que não preguem a si mesmo, mas que preguem a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é completa. A mensagem do Senhor, ela está pronta. Ela só precisa ser por nós compreendida. Estou falando daqueles que pregam. Ela precisa ser por nós compreendida e aí sim anunciada. Eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso tirar nada, eu não preciso colocar um tempero especial. Não. É a palavra do Senhor passando por esse processo. Eu entendo a palavra e depois de entender essa palavra, aí eu posso anunciar essa palavra. Isso é interessante porque o próprio Senhor Jesus, ele vai declarar isso aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então o Senhor Jesus desce e ele abre mão de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade daquele que o enviou, o Pai. Então a mesma coisa, eu vou pregar uma palavra. Você que tem aí o desejo, você que ama a palavra do Senhor, você vai pegar essa palavra,
você vai estudar, você vai compreender, você vai orar ao Senhor para que o Espírito Santo te leve ao entendimento daquela palavra, e aí você terá uma mensagem pronta, e aí você poderá sair por aí anunciando a palavra do Senhor. Vamos aqui entrando nesse texto. Você vai perceber também, além dessa preocupação do Senhor de mostrar que Ele é o autor, você vai perceber que as visões contidas nas cartas, elas são contrárias às nossas. Quando eu olho para a igreja, cada igreja, eu tenho uma linha de pensamento. A linha de pensamento que o Senhor Jesus demonstra em cada carta é totalmente diferente da nossa. Então você pega a igreja de Esmirna, por exemplo, ela tem ali na sua descrição a pobreza, ó, você é uma igreja pobre, mas para mim você é rica. Então, quem olha para a igreja fala, nossa, que igreja pobrezinha, e o Senhor Jesus olha e fala, essa igreja é muito rica. Então nós temos essa inversão no olhar de Cristo. Cristo tem um olhar diferente, por quê? Porque ele não enxerga só o exterior, cumprindo-se a palavra que ele declarou a Samuel. Eu não vejo como os homens vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada pelo rei Eumenes no ano de 189 a.C., uma cidade importante, pois ela ficava localizada na rota do Correio Imperial na Porta do Oriente. Ela chegou a ser chamada Porta do Oriente, ela era uma porta de entrada do Oriente. O nome Filadélfia é proveniente de um amor entre irmãos, já que Eumenes, em homenagem ao seu irmão, Átulo II, pôs o nome da cidade de Filadélfia, que quer dizer alguém que ama o seu irmão. Esse é o significado do nome Filadélfia. Então, o rei Eumenes, ele, em homenagem ao seu irmão, Átulo II, ele põe esse nome de Filadélfia, aí batizando essa cidade com essa representatividade, alguém que ama o seu irmão. A intenção dos fundadores de Filadélfia era fazer dessa cidade uma cidade missionária, que levaria por todos os lugares a cultura grega. Então, esse lugar, essa cidade, ela seria uma cidade missionária, que ela conseguiria espalhar por todos os cantos essa cultura. Vai prestando atenção em cada detalhe da cidade, porque o Senhor Jesus, ele não só detém aqui o domínio da palavra que ele vai dar a essa igreja, mas ele conhece não só a igreja, mas ele conhece a cultura, ele conhece as cidades e ele usa esse conhecimento para poder pregar uma palavra que eles vão entender. Então você vai perceber também que em cada carta ele vai estudando a cidade. Como nós vimos na igreja onde tinha a deusa Cibele, que ela ressuscitava os mortos, e o Senhor Jesus, ele aí usa essa informação que tem uma deusa ali, que ela ressuscita os mortos, para poder dizer, olha, eu sou a vida. Olha, aquele que crê em mim viverá. Então a palavra que ele vai pregando para cada igreja é uma palavra combatendo a cultura da cidade, combatendo a cultura do lugar. É muito importante não só você conhecer a palavra, mas você também conhecer as pessoas que você está pregando. Quando você entende a estrutura cultural delas, você traz uma mensagem que elas vão entender. O Senhor Jesus fez muito bem isso. Ao pescador ele deu exemplo de pesca, ao agricultor ele deu exemplo de agricultura. Então aqui nessa cidade você vai perceber cada detalhe. Então você já começou aqui o nome da cidade, o amor entre irmãos, uma cidade que foi fundada com a intenção de ser uma cidade missionária, para poder aí pregar a cultura grega. Outra coisa, essa cidade ela sofria com terremotos, por estar em uma área vulcânica, e muitos moradores eles preferiam morar do lado de fora, em tendas, com medo dos terremotos, pois as paredes tinham muitas rachaduras,
causada pelos abalos. E no mesmo ano, eu falei sobre isso aqui na igreja de Sardes, no mesmo ano que Sardes sofreu com um terremoto, tendo aí grande parte destruída, Filadélfia também foi atingida, mas ela foi atingida em sua totalidade. E no ano 90 a.C., ela recebe um novo nome, pois ela havia sido reconstruída por Tibério César. Por conta disso, ela deixa de ser chamada aqui Filadélfia e passa a ser chamada Neo-Cesareia, ou seja, a cidade de César, já que Tibério César havia aí reconstruído a cidade. O texto ele cita também uma informação aqui sobre os falsos judeus. Você vê que chama aí até de sinagoga de Satanás. A perseguição da igreja pelos judeus era algo contínuo. Então eles diziam que eles estavam adorando um Deus falso, adorando um falso Messias, e diziam que não seriam salvos se não seguissem à risca a lei. Então essa sinagoga de Satanás eram esses judeus que estavam ainda na insistência de colocá-los debaixo da lei. Olha, esse Cristo aí que você serve, esse é um falso Messias, ele não é Deus coisa nenhuma, ele só foi um homem. E outra, se vocês não seguirem à risca a lei, vocês não serão salvos. Então era isso que a igreja de Filadélfia ela enfrentava. Aqui também nos acende um alerta para identificarmos uma seita. O que é seita? A seita é um grupo religioso que diz ter exclusividade, aquele que detém e diz assim: eu tenho a verdade da salvação. Então, esses judeus aqui, por isso que é chamado aqui, aqui a sinagoga de Satanás, uma seita. Um povo que era exclusivista, não, só nós seremos salvos, só nós conhecemos a verdade. Então, nessas informações que você obteve aqui sobre o terremoto, a informação sobre a cidade ser uma cidade que ela foi criada para ser uma cidade missionária, a informação que ela havia sido destruída por um terremoto, faz você entender por que o Senhor Jesus aqui anunciou algumas coisas. Primeira coisa que ele vem anunciando aqui, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Olha como que ele se anuncia, diz o santo, o verdadeiro. Já que esses judeus estavam aqui criando essa sinagoga de Satanás, querendo aqui tirar Cristo de evidência, ele se anuncia: olha, eu sou o verdadeiro, eu sou o santo. É eu que tenho a chave de Davi. Então é ele que obtém todo o poder. Então por isso que ele se anuncia já por conta desses problemas que a igreja de Filadélfia ela vinha enfrentando. Aí ele diz aqui, ó, eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quando ele diz aqui, ó, conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta, que porta é essa? Nós já pregamos e já ouvimos diversas vezes sobre, ô Senhor, olha como está escrito em Apocalipse, a tua palavra diz que o Senhor abriu uma porta. Que porta é essa? O Senhor diz que existem duas portas. Existe uma porta larga, que ela conduz à perdição, e existe uma porta estreita que conduz à salvação. Como a igreja de Filadélfia era uma igreja que se manteve de pé espiritualmente, era uma igreja que estava agradando ao Senhor, a porta que for aberta ali é a porta da salvação. Por isso que muitos estavam ali dizendo, pregando, mais uma vez, voltando à sinagoga de Satanás, olha, vocês não serão salvos. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, fiquem calmos, eu tenho a chave. Eu abri uma porta diante de vocês. E essa porta aqui, ela não é uma porta da prosperidade, ela não é uma porta do sucesso, não. Ela é a porta do céu. É essa porta que convém o Senhor Jesus abrir, escancarar, para que o teu povo, sendo fiel, ele entre por essa porta. O Senhor Jesus também falou, olha, eu sou aquele que conduz ao teu meu Pai. Aquele que por mim entrar, esse ele alcançará
a salvação. Então, outra informação aqui importante. Eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha que interessante. Aqui, mais uma vez, para aqueles que estavam olhando para a igreja de Filadélfia, viam uma igreja fraca, mas o Senhor Jesus está dizendo, mesmo com pouca força, você se manteve. Mesmo com pouca força, você guardou aí a minha palavra. Mesmo com pouca força, você não negou o meu nome. Outra informação, aqui é aquilo que nós temos falado, isso que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desse que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Você vê que não é a igreja que vai se prostrar diante dos seus perseguidores, mas são os seus perseguidores que se prostrarão olhando para a igreja e dizendo: essa igreja é amada por Cristo. Essa igreja é amada pelo Senhor. Isso aqui é muito vivo, muito interessante. Outra coisa, porque guardaste a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Você foi fiel a mim, eu serei fiel a você. Você guardou a minha palavra, eu vou guardar vocês. Eu vou livrar vocês daquilo que está para acontecer. E para a gente poder aqui finalizar, versículo 11. Venho sem demora com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Quando o Senhor Jesus disse isso, o Senhor estava ali fazendo com que eles entendessem. Eu sei que vocês passaram por abalos, terremotos chacoalharam essa cidade, derrubaram todas as colunas, mas eu farei de vocês colunas do meu santuário, e essas nunca serão abaladas. Que essa palavra de hoje, ela possa aquecer o nosso coração, ao ponto de nós olharmos agora para a igreja de Filadélfia e desejarmos ser Filadélfia. Desejarmos ser como Esmirna, que mesmo diante de tanta perseguição, permaneceu de pé. E Filadélfia, mesmo sendo vista como uma igreja fraca, se mantinha forte na presença do Senhor. Deus sabe e conhece o teu coração. Que você permaneça de pé. Que um dia possamos ser coluna no santuário de Deus. Que um dia o Senhor possa olhar para nós e abrir uma porta de salvação para que não só você, mas a sua família e todos aqueles que você ama, todos aqueles que você anunciou a palavra, eles possam com você passar por essa porta. Deus te abençoe, um grande abraço. E aí só falta agora a igreja de Laodiceia. Acabando esse estudo, nós iniciaremos um estudo falando sobre depressão, o mal desse século. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo devocional.